O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Se você gosta do nosso trabalho aqui e pode e quer, se der, pinga um capilé lá de qualquer valor no apoia.se/Medo e Delírio, ou no Patreon, ou na Orelo, ou no Pix, medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix pra mim, que é melhor. Tô precisando de dinheiro, tô duro. Tá, mas agora bora pra abertura. Se a gente pegar a história do Brasil, a gente vai ver que até o começo do século passado, ninguém se importava que criança fosse pra escola. Mais ou menos. Mas, tudo bem. Aliás, não era obrigatório ir pra escola. Tem que ser obrigatório pro mundo inteiro. Menina não podia ir pra escola porque ia aprender a escrever carta pro namorado. Uma palhaçada, O menino não tinha que ir pra escola porque tinha que trabalhar. Tá errado. Vai cortar cana, vai carpinar, vai fazer qualquer coisa. Estudar não era prioridade. Muito errado isso. Foi a educação que nós recebemos nesse país até metade do século passado. Agora sim. É por isso, Décio, que esse país só foi ter a sua primeira universidade em 1920. Foi um erro. 420 anos depois de descoberto, esse país foi ter a primeira universidade. Porque o filho do rico ia para Sorbonne, ia para Londres, ia para Harvard, ia para Coimbra, Pode ser imigrante em Coimbra. ia para Madrid, e o filho do pobre pro Canavial. Tem que acabar com essa porra. Essa é a nossa história. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é baixo, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dal. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 10 de 2025. Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Porra. Da inflação. Meu pau em sua... E lá vamos nós, e senhoras e senhores, essa aqui é a lendária semana com 3 episódios. A Cristiano, o primeiro, teve só 22. Depois de muito tentar, a gente finalmente conseguiu. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu bom Deus. Não, você não. Ah, mas primeiro um detalhe. Recentemente a gente usou um áudio que viralizou na internet pra tudo quanto é lado e a gente recebeu assim, viralizado. Esse aqui, ó. Imagina um grupo de médicos que a cada 20 diagnósticos eles erram 19. Vídeo maravilhoso e super didático sobre o fato do mercado ter errado 95% das previsões que fez. Esse vídeo é do canal Do Antídoto. A gente não sabia e apontaram isso pra gente. Segue lá que o cara é bom. Inclusive tem o áudio de um outro vídeo dele numa parte. Continuemos. Esse episódio vai ser sobre economia. E tem alguns ouvintes que gostam muito desse podcast, mas dizem que quando a gente fala desse tema, que é um enorme... Deve ter falado merda e nem percebeu, né? É, pô, a gente discorda, né, pô? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. É óbvio que eventualmente a gente vai falar merda aqui, pô. Todo mundo fala merda. Acabou, porra. É minha ideia. Fora que o conceito de falar merda é relativo também. Fode, porra. Mas o nosso ponto é essa fala que vai a seguir do André Lara Rezende, um dos mais notáveis economistas brasileiros que a gente usou aqui recentemente. Ultimamente, em particular nas últimas décadas, a teoria econômica se descolou das circunstâncias. Este mapa mental é algo que pode ser funcional ou não. Ele é funcional em certas circunstâncias. E esse mapa mental precisa ser revisto regularmente à medida que as circunstâncias se modificam. O que nós temos hoje é uma macroeconomia que ainda está prevalecente, que é anacrônica. Anacrônica no sentido que ela é completamente descolada das circunstâncias do mundo de hoje. E aqui a gente não quer ecoar um discurso que não encontra amparo na realidade. A gente não quer ecoar a retórica do mercado e de parte da imprensa. Não. Esse é o discurso da elite. Tá falando da elite. Isso, Casimiro, obrigado. Aqui a gente tá colado com o Darcy. Não há lugar pra fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante ruim, ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente. Alô, Luiz Inácio! Alô. A gente precisa de você, hein? Você não quer de café? Putz, quero, obrigado. Traz um café pro pessoal. Porra, de graça ainda, como é que vai recusar? Posso Né? tomar café? Café tá pela hora da almoço. Quero café! Quero café! Quero café!
E você, Lula, tá aqui pra falar exatamente disso. Vamos falar de inflação. Puxa daí. Há uma coisa muito interessante nessa questão da inflação. Fala logo, porra. Primeiro que a inflação está muito, nós levamos ela muito a sério. Legal. E eu acho que ela está razoavelmente controlada. Não, brother. O Lula não tá errado. Mas isso aí Infelizmente. vai rodar demais entre... Os X e as X do Zap. É só pegar essa fala, colocar do lado do preço do café e... Deu errado. Isso vai rodar loucamente junto com essa fala aqui, ó. Eu dizia pro Pieta, não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Ele disse isso mesmo? Então como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Não, brother. Nesse momento, ao lado do Lula, um desesperado Sidônio, que pra quem não sabe é o marqueteiro da última candidatura e o novo responsável pela comunicação do governo, meteu a mão na cara sem acreditar no que tava ouvindo. Você é maluco, é? O governo tá entregando mais do que o mais otimista dos petistas imaginava. Os indicadores todos positivos e a reforma tributária aprovada. A inflação, em especial a inflação dos alimentos, ofusca essas conquistas? Ofusca. Pra caralho. Novo Fusca 1300. Mas não estamos aqui pra falar das infelicidades retóricas do Lula. Vamos falar de inflação e de uma economista alemã. Nós com os alemão vamos se divertir. Meu nome é Isabela Weber e eu sou professora de economia na Universidade de Massachusetts, Amherst. Quando a inflação começou em 2021, os economistas estavam basicamente divididos em dois grupos. O grupo transitório e o chamado grupo da estagflação, ou o grupo de vamos aumentar as taxas de juros ontem. E eu diria que o grupo transitório provavelmente subestimou os efeitos em cadeia que viriam da inflação. E o grupo da estagflação meio que só viu uma solução muito simples e no fim bem brutal, que é uma solução que se baseia na suposição de que você precisa criar sofrimento na economia. Atenção, Paulo Guedes. Que você precisa colocar as pessoas no desemprego para reduzir a inflação. Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. É como se você tivesse um incêndio na cozinha e um grupo de economistas dizendo, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde o fogo vai se apagar. E outro grupo de economistas dizendo, vamos inundar a casa inteira. Não é razoável. Pro segundo grupo, é como se o paciente estivesse respirando por aparelhos e a solução genial fosse desligar os aparelhos. Vai que o paciente melhora, pô. Morreu. Desculpa. E eu diria que, de alguma forma, precisamos ser capazes de fazer melhor do que isso. Precisamos ser capazes de apagar os incêndios localmente em vez de ficarmos divididos entre esperar pra ver e causar realmente um grande dano à vida das pessoas. Aqui no Brasil, o que mais se ouve é do segundo grupo. Quem acha que tem que subir os juros mesmo e cortar gastos e só isso. E parte do governo pensa assim. Bora pra Adriana Fernandes no dia 24 de janeiro na Folha. Um ministro do governo Não sei. ressaltou que, nesse momento, é melhor concentrar os esforços em medidas que possam retomar a credibilidade da política fiscal para coordenar as expectativas e ajudar na queda do dólar, que tem levado à alta dos preços. Ele disse que não há outra saída, porque a inflação alta é resultado de, abre aspas, dólar, sazonalidade e risco fiscal, fecha aspas. Deve ter sido Rui Costa. A Folha ouviu um especialista em inflação de alimentos. É a primeira vez que a gente se depara com essa especialidade por aqui. Aí é aquela piada do cara que tá com uma dor no testículo esquerdo, vai pra um médico no edifício comercial, mas para num andar errado. Aí ele entra num escritório de advogados, sem se dar conta, conta o problema. Aí o cara lá fala que ele tá no lugar errado, que ele só trabalha com direito. Aí o cara fala, porra, meu irmão, vai ser especialista assim na casa do caralho. O especialista vê como inócuas as medidas em estudo pelo governo, inclusive a de redução do imposto de importação. Na sua avaliação, a melhor coisa para controlar a inflação é ter uma economia estável para que outros grupos da inflação compensem a alta dos preços da alimentação. O que ele está dizendo é que não tem muito o que fazer. Mais corte e paciência, eis a receita. O mercado e uma parte da imprensa tem medo das terríveis intervenções do governo federal, um pesado cabresto na iniciativa privada. Em especial por conta da história do Brasil na década de 80. E aqui a gente vai com a Juliane Furno. Eu acho que no Brasil a memória inflacionária e dos programas derrotados de estabilização na década de 80, que tinham no congelamento de preços, nas tablitas, um elemento importante. A dona de casa vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Gera uma sensação generalizada, um senso comum de que tabelamento de preço não é eficaz para controlar a inflação. E pelos vários custos também que isso gerava para os produtores. Eu acho que tem vários elementos aqui, né? O primeiro é que o motivo da não estabilização na década de 80 e que levou à estabilização nos anos 90 é muito menos o desenho dos planos ou a existência
ausência de congelamentos pontuais ou totais do preço das mercadorias. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Mas a falta de liquidez internacional, né? O Plano Real ele foi exitoso porque ele tinha uma âncora cambial que só deu certo e só funcionou para segurar o preço do real porque existia liquidez internacional, existia um retorno dos fluxos internacionais de capital, exatamente o oposto do que era na década de 80. Valeu, Juliane. Mas para muito além do nosso trauma, é sim papel do governo agir para combater a inflação e não só assistir os preços irem para casa do caralho. E não é o medo e delírio que tá falando isso não, hein? Foda-se o medo e delírio em Brasília. Chega aí, locutor pedante. Oi, Cristiano, tô vendo aqui e você realmente precisa de uma pronúncia de alguém nascido em Nova York. Eu, por exemplo, nasci ali no Central Park porque papai e mamãe tinham o Aras ali próximo, ali do norte de Nova York, uma região chiquérrima, onde os ricos americanos de classe, obviamente, são esses novorriches aí que só tem dinheiro, mas não tem nenhuma classe. Bora, Porra, foda-se, cara, cala a boca. O nome da revista que disse isso aí é a Foreign Affairs, uma prestigiosa revista sobre relações internacionais, relações exteriores. Inclusive, vale ressaltar pro seu público, né, especialmente, que relações exteriores é tradução de Foreign Affairs. Tomar no cu, bicho. Pois é, como a gente disse no último episódio, a maré não tá boa pros incumbentes, quem tá no poder. E não tá tendo muito sucesso nas eleições. E a explicação é a porra da inflação. Mas existem exceções. O artigo em questão da Foreign Affairs, intitulado The Governments That Survived Inflation, é de autoria da mesma economista alemã Isabella Weber. Ó a informação aí. Citada no começo desse episódio. E a mulher é braba, hein? Mas antes vamos ouvir o Pedro Faria. Pedro, Cristiano, maravilha, fala desse assunto. Um prazer falar da Isabella Weber, que eu acho a economista mais interessante, pelo menos do campo heterodoxo. Programa com informação. Vamos lá, né? Primeiro, qual que é a situação que ela identifica hoje? É o que ela, outros autores como o Adam Tooze, né, que é um historiador econômico, chamam de policrise, que é a gente viver um momento, né, de crise do capitalismo, pós-crise de 2008, aí seguido de crise da dívida dos países europeus, pandemia, e fora as guerras e tal. E aí a policrise é isso, você tem a crise econômica, você tem uma crise dos organismos multilaterais, do multilateralismo, você tem guerras, uso de sanções, e aí você tem também a crise das crises, que é a crise climática. Quando a gente fala em quadra miserável da história, não é à toa não, hein? A gente tem noção da nossa desgraça e de que a gente vive em tempos excepcionais. Mas agora sim, vamos com o artigo da Foreign Affairs. A Isabella começa falando justamente do azar dos incumbentes, etc e tal. Mas o foco dela são as exceções. Alguns governos desafiaram essa tendência. Presta atenção que é importante, pessoal. Os partidos que estão no poder e que implementaram medidas de emergência eficazes para proteger as pessoas dos choques de custos foram vistos como salvadores durante os períodos de crise. Veja o México, por exemplo. Claudia Sheinbaum teve uma vitória esmagadora na eleição presidencial de 2024. E o seu partido, o Morena, não apenas manteve o controle do Congresso, mas também aumentou a sua quantidade de cadeiras nas duas câmaras do Congresso. Cadeira. Sheinbaum sucedeu o presidente Andrés Manuel López Obrador, conhecido como AMLO, que governou por quase 6 anos e liderou a batalha do México contra a inflação durante a pandemia. Como uma economia de mercado emergente, o México, assim como outros países da América Latina, tem flexibilidade limitada quando se trata de definir taxas de juros. Seu Banco Central, em sua maior parte, deve responder às decisões do Federal Reserve dos Estados Unidos para evitar a fuga de capitais e a desvalorização da moeda. É uma merda. Isso exigiu aumentos acentuados nas taxas de juros para apaziguar os mercados financeiros. Esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Mas, para combater a inflação, o governo mexicano não se baseou apenas nos aumentos das taxas de juros. Mas no Brasil fica a impressão que a saída é sempre subir juros e cortar o que der. Mas tem sim outras opções possíveis. Porra! Mas aqui o debate é interditado, ou quase, mas não lá fora. Lançou um ambicioso pacote de políticas com o objetivo de estabilizar os preços de bens dos quais as pessoas e as empresas não podem prescindir. No Brasil seria mais ou menos assim, ó. Lançou um ambicioso pacote de políticas com o objetivo de estabilizar os preços de bens dos quais as pessoas e as empresas não podem prescindir. E
E aqui a gente vai com o Davison Belém Lopes, que é professor de Política Internacional da UFMG. Foi por causa dele que o Pedrinho da Altro chegou nesse texto da revista Gringa. Olha, a gente tem que ter muito cuidado nessa comparação entre o Brasil e o México, porque é óbvio que o contexto dos países é diferente e se a gente não tomar essa cautela, a gente corre o risco de comparar maçã com pera, né? Ou seja, as diferenças podem ser tão grandes que elas desautorizam qualquer conclusão possa ser extraída da aproximação entre os casos. Mas, dito isso, eu ainda assim acho que o Brasil tem alguma coisa a aprender com o México. Eu acho que uma das ações mais notáveis foi a relação com a sociedade, com a população mais pobre, que durante a pandemia passava por privações, por exemplo, de alimentos, né? Tinha dificuldade para dar conta dos gêneros mais básicos. E foi nesse momento que me parece que López Obrador esteve à altura do cargo, porque ele conseguiu se desvencilhar de um problemaço. Ele, diante da inflação de alimentos, que foi ocasionada pela pandemia, a gente sabe da história, houve disrupção das cadeias de suprimento. Então, o alimento que nunca é do chão para a boca, né? O alimento, ele circula, ele é um mercado internacional, a ideia da commodity é isso. O alimento, não dá para raciocinar assim, né? Que o alimento, o Brasil, por exemplo, produz muito alimento, então a gente resolveu, não é assim que funciona, tem um circuito do alimento. No México ela é muito concentrada em algumas mãos. E aqui no Brasil também. Então o que o López Obrador, o presidente, fez foi chamar para conversa esses industriais e tentar estabelecer uma espécie de teto de preço para a cesta básica. Mas esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Um tempinho também, um pouquinho de patriotismo não faz mal a eles, né? O interessante desse arranjo é que os empresários do setor alimentício, eles podiam combinar como eles entendessem melhor os ingredientes dessa cesta básica, não é? Eles podiam escolher uma combinação diferente, não havia nenhum tipo de ordenamento do Estado, de que deveria ser X ou Y ou Z, e a maioria dos empresários do setor alimentício aceitou a convocação do López Obrador, embarcou na ideia, e o resultado disso foi que os mexicanos tiveram alimentos baratos, mais baratos do que seria se ficasse ao sabor do mercado, não é? Da regulação apenas do mercado. Agora você imagina se algo parecido acontecesse no Brasil. Ia ser dedo no cu e gritaria. Ia ter gente se imolando ao vivo na Auriverde Brasil. Ia ter gente tendo AVC ao vivaço na Rádio Pan-Americana S.A. Se falar em taxar exportações do agro, aí tem guerra civil. E tinha algumas contrapartidas para os empresários mexicanos. É uma solução elegante, digamos assim. Em troca, o governo abdicou de certas tarifas de importação, congelou as taxas de transporte ferroviário e facilitou os requisitos regulatórios. Nem todos os comerciantes e produtores assinaram um acordo, mas os principais o fizeram. Em novembro de 2024, Sheinbaum anunciou que seu governo não só continuaria essa política, mas também reduziria o preço da cesta básica e incluiria mais empresas no acordo. Sob o governo de AMLO, o governo garantiu que seu compromisso de tornar os produtos essenciais acessíveis fosse amplamente divulgado. E, pô, repare bem. Não repare bem. A gente tá falando de itens essenciais, de tornar itens essenciais acessíveis pra população. Isso não é crime não, porra. Isso não é errado, isso é papel do governo, inclusive. Volta com o Davison Belém Lopes. A ideia de que o governo, ele subsidie, contribua ainda mais, coloque mais pesadamente a mão para que a população não padeça, não sofra de inflação de alimento, que é um fenômeno hoje global, que é afetado por grandes guerras internacionais, e é importante que o Estado entre nesse jogo e que a gente não fique só ao sabor dos ventos da produção agrícola ou dos eventos climáticos, esperando, torcendo para dar tudo certo. É importante que o Estado tenha uma participação ativa nesse processo. O governo tem uma capacidade muito maior de absorver choques do que as pessoas individualmente, né, porra? Volta com a Isabela Weber na Foreign Affairs. Na maioria dos países, as coletivas de imprensa presidenciais podem parecer eventos internos entre porta-vozes e jornalistas. AMLO transformou-as em um programa popular de televisão. Todos os dias úteis, às 7 da manhã, ele aparecia no La Mañanera del Pueblo para discutir suas políticas e transmitir mensagens do governo. Toda segunda-feira, uma parte da coletiva de imprensa era dedicada a atualizações sobre a cesta básica. O presidente relatava os preços, destacando os supermercados que ofereciam cestas especialmente baratas e criticando
criticava aqueles que cobravam mais. Isso incentivava as empresas a seguirem a linha do governo. Se as empresas oferecessem cestas básicas acessíveis, seriam elogiadas em cadeia nacional. Se não o fizessem, corriam um risco de danos significativos à sua reputação. Sheinbaum agora continua essa prática. E a princípio pode parecer absurdo. Nossa, o presidente criticando publicamente a empresa. Mas não é. Volta com a Isabela Weber. Reagindo a esses choques de preço, as empresas não absorveram esses custos e disseram: os preços da energia subiram. Bom, infelizmente agora eu vou ter um pouco menos de lucro. O que eles descobriram, na verdade, é que esses choques de custo podem gerar aumentos coordenados de preços. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. E não é a gente falando da nossa elite. Tá falando da elite. Pois é, não é a gente falando da nossa elite. É uma economista alemã falando do capitalismo. E a Isabela explica como setores que não fazem esses aumentos combinados em épocas de choque são punidas pelo mercado financeiro. Digamos que é como as engrenagens capitalistas funcionam. O sistema é foda. Ou seja, os preços também são relações sociais. E as empresas estão navegando por esses preços como relações sociais com seus clientes. E se as pessoas estão assistindo ao noticiário e veem na TV que a guerra na Ucrânia está criando um grande choque no mercado de grãos, e ouvem sobre o aumento dos preços dos grãos praticamente todos os dias, e vão até o padeiro e descobrem que o preço do pão subiu, elas vão pensar: sim, claro, faz sentido, eu sei que o preço dos grãos subiu, o preço da farinha subiu, o preço do pão vai subir. Elas não têm como julgar se o aumento do preço está realmente proporcional ao aumento dos custos, ou se isso é desproporcional, ou se é um abuso. Do ponto de vista dos clientes, é muito difícil julgar. E, se há um contexto que faz esses aumentos de preço parecerem razoáveis, as pessoas parecem estar muito mais dispostas a pagar esses preços mais altos do que estariam se não houvesse esse contexto maior. Então, sim, o governo tem que sentar com esse pessoal e entender de onde vem o aumento. A nossa preocupação é apenas evitar que os preços dos alimentos continuem prejudicando o povo brasileiro, e é por isso que nós temos feito reuniões sistemáticas com os setores que estão, na nossa visão e na invasão dos pesquisadores, mais altos. Por exemplo, a carne está muito alta, nós temos outros produtos que estão altos e nós precisamos discutir com os setores por que, que esses preços cresceram tanto de 12 meses para cá. Porque a verdade é que em 2023 a carne caiu 30% e depois ela voltou a subir. Não tem um único fator que significa e que mostra o preço das coisas. O que nós precisamos é tentar ajustar, porque a inflação causa muito prejuízo ao povo trabalhador. O que o Lula está dizendo aí não é nada absurdo. Vamos lá, alguém duvida que alguns empresários, pelo menos alguns empresários brasileiros, segurariam os produtos para aumentar o preço e fuder o governo do PT? Mas volta para Isabela Weber na Foreign Affairs. A estratégia de combate à inflação do México foi abrangente. Medidas adicionais incluíram o apoio a pequenos agricultores, garantindo preços mínimos para alimentos básicos como milho, feijão, arroz e leite, para incentivar a produção doméstica e criar estoques de emergência. O governo limitou os preços da gasolina, do diesel e do gás liquefeito de petróleo, bem como os preços da eletricidade para as famílias, por meio de subsídios que foram pagos em parte pelas altas receitas da empresa estatal de petróleo, a Pemex, em 2022. O custo total das políticas de inflação do México foi de 1,4% do PIB naquele ano, ou cerca de 20,4 bilhões de dólares, de acordo com estimativas do governo. É pouco. O México talvez ofereça o exemplo recente mais impressionante de uma política de inflação criativa e ambiciosa que pagou dividendos políticos para o partido no poder. Mas peraí, bicho. Antes da gente falar do segundo exemplo, vamos deixar uma coisa muito clara aqui, hein? Os dividendos não foram só pro partido da Cláudia Sheinbaum, mas pro México, pro país, porque o custo da inflação não recaiu de forma mais dura sobre o povo, e sim sobre o governo. E porra, se for pra alguém tomar a paulada, que seja o governo e não a população, né? Mas não foi só o México. A Espanha, sob o comando do primeiro-ministro Pedro Sánchez, é outro caso didático. Enquanto a Europa lutava em 2022 com as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, seu governo social-democrata rapidamente promulgou medidas para proteger cidadãos e empresas de choques de preços em itens essenciais. Depois que a invasão russa fez os preços do gás dispararem, a Espanha evitou os picos enormes nos custos de eletricidade vistos em outras partes da Europa ao introduzir o chamado modelo ibérico. Isso implicou em um teto de preço para o gás usado na geração de energia, que foi pago por impostos sobre lucros inesperados em fontes de energia de menor custo, como solar e nuclear. A Alemanha fez algo parecido com a energia, e ninguém chamou o Olaf Scholz de comunista.
Assim, a Espanha desvinculou os preços da energia dos preços do gás. O governo também proibiu os proprietários de imóveis de aumentarem o valor dos aluguéis em mais de 2%. Reduziu drasticamente os custos do transporte público e eliminou temporariamente o imposto sobre valor agregado sobre itens alimentares essenciais. Pois é, isso aqui seria visto como uma invasão comunista do Brasil. Comunista do inferno! Sánchez também criou o Observatório de Lucros Empresariais, um projeto conjunto de ministérios, autoridade tributária e Banco Central para monitorar os lucros corporativos e introduziu impostos sobre lucros extraordinários em empresas de energia e bancos. Pois é, para monitorar lucros corporativos. Olha só! A taxa de inflação na Espanha caiu antes que os preços começassem a se estabilizar no resto da zona do euro. E a economia do país superou consistentemente o crescimento do PIB de todos os outros países da zona do euro. Em 2022, o PIB da Espanha cresceu 6,2%, em comparação com uma média da zona do euro de 3,5%, seguido em 2023, no ano seguinte, por 2,7% na Espanha e 0,4% na zona do euro, de acordo com dados do Banco Mundial. Em 2024, a Espanha deverá ser a economia avançada de crescimento mais rápido, à frente até mesmo dos Estados Unidos, com uma taxa de crescimento projetada de 2,9% e com o déficit do governo em queda. Na Espanha, também, a prontidão do governo para combater a inflação dos preços dos produtos essenciais rendeu frutos eleitorais e serviu como um baluarte contra a extrema-direita. Em uma eleição antecipada em 2023, o partido de centro-esquerda de Sánchez, o Partido Socialista dos Trabalhadores Espanhóis, o PSOE, obteve seu melhor resultado desde 2008, ganhando 1 milhão de votos adicionais, enquanto o partido de extrema-direita Vox, para grande surpresa de muitos comentaristas, perdeu 19 de suas 52 cadeiras no Congresso. E vamos continuar falando da Isabela Weber, mas agora com o Pedro Faria. O que a Isabela Weber fala diante da policrise? Basicamente que a gente tem que retomar ferramentas de política econômica que ficaram para trás. Ela propõe, né, porque a gente sair do mundo, que é o que eles chamam nos países desenvolvidos, não é a nossa realidade aqui na periferia, mas da grande moderação, né, que foi a década de 90, 2000, até a crise de 2008, que você tinha inflação baixa, era uma questão ali de controlar, cresce um pouquinho a mais, cresce um pouquinho a menos, para ajustar um choque aqui, um choque ali, e a gente está vivendo um momento em que são vários choques vindo de todos os lados, choques econômicos, não econômicos, e você tem que usar várias ferramentas. Não dá pra gente usar só a taxa de juros mais, que era o que se fazia na década de 90, década de 2000, no começo dos anos 2000. A gente tem que usar, controlar os fluxos de capitais, então a entrada, a saída de capitais, controlar, planejar a produção, né? O Estado tem que formar mercados. Estamos falando de economia capitalista, tá? Nem economia planificada, né? O Estado formar mercados, garantir mercados, e aí controlar o limite da atuação dos agentes de mercado. O Estado começar a construir resiliência, né? Então, estoques reguladores, que os Estados Unidos têm de petróleo, por exemplo, fazer estoque regulador de alimentos básicos, começar a usar fundos de estabilização, uma coisa que a Isabela Weber advogou e tem sido feito na Espanha, foi feito na pandemia no Reino Unido, quando a gente teve os choques de energia também depois da guerra da Rússia, e fazer também controles de preço. Pois é, México, Espanha e Inglaterra. Coisas que aqui são vistas como absurdos comunistas. Todo comunista. E lá são ferramentas válidas, claro, se executadas de forma inteligente. E aí é importante explicar, porque brasileiro tem trauma com controle de preço, né? Todo mundo aí que tem aí seus 40, 50 anos tem muito trauma com isso, porque viveu lá o congelamento do Sarney. Brasileiros e brasileiras. E tal, mas aí que é o negócio, que entra o que é interessante da Isabela Weber, que ela vai buscar lá na China. Controle de preço não é canetar um preço, é falar assim, né, o café, por exemplo, o café está na máxima histórica. Então, o controle de preço não é falar, passar uma medida provisória, a partir de hoje é proibido vender café acima de, sei lá, R$20 o pacotinho de 500 gramas. Não é isso. Esse é o controle de preço que foi feito lá na década de 80. Esse ele tá fadado a falhar, porque é o quê? É o peso da caneta. Se o Estado não tiver nada além do peso da caneta, a caneta sozinha não faz isso. O Estado pode ter, por exemplo, o peso da polícia, né, do uso da violência. Então o preço do café máximo é esse, e você manda o fiscal do Sarney atrás do supermercado que não está respeitando. Mas isso também é ineficiente. O que a Isabela
Weber propõe, no caso específico dos controles de preços, né? Presta atenção que é importante, pessoal. São controles de preços localizados, principalmente de insumos críticos, ou seja, bens que entram na fabricação de vários outros bens, que são pontos críticos de cadeia. Então, por exemplo, combustíveis, né? Por quê? Porque são necessários para o transporte, o petróleo é necessário, o gás natural para vários processos industriais e tal. Como que você controla o preço? Por quantidade, não é na caneta. O Estado tem que ser capaz de afetar as quantidades disponíveis desses bens, seja por estoques reguladores, seja por fundos estabilizadores, que aí você tributa o exportador, por exemplo, e dá um crédito tributário para quem mantém o produto no país, seja pelo uso de estatais. Operam como empresas, né, que é o caso da Petrobras. Por serem o maior player do mercado, né, o maior agente do mercado, são capazes de direcionar o preço e conter, inclusive absorvendo choques. A Isabela Weber também já foi entrevistada pela Miriam Leitão há um tempo e falou sobre o Brasil e mais da inspiração chinesa. Luciana Casimiro, na coluna da Miriam Leitão, no dia 25 de novembro do ano passado. A hiperinflação é um problema muito difícil de resolver, como mostra a história brasileira. No meu livro, conto a história da hiperinflação chinesa da década de 40. Os nacionalistas trouxeram conselheiros americanos que controlaram com sucesso a inflação com controles de preços durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os controles de preços falharam na China. A economia chinesa foi desintegrada devido à Guerra Civil. Os mercados já não conectavam eficazmente a economia urbana e rural. Nesse contexto, os comunistas utilizaram uma estratégia diferente para combater a hiperinflação. Estabeleceram empresas de comércio que garantiram que as moedas dos comunistas pudessem comprar os bens mais essenciais a preços estáveis. Essa certeza de poder comprar as coisas necessárias criou confiança nessa moeda e deu-lhe valor real. O combate à hiperinflação por parte dos comunistas através da participação do mercado estatal em bens essenciais foi crucial para a Revolução. É muito mais fácil combater a inflação antes que ela saia do controle, mas depender apenas dos aumentos das taxas de juros na luta contra a inflação pode ter um custo elevado. É por isso que é muito importante pensar em medidas criativas que protejam as pessoas contra choques de custo e detenham a inflação antes que ela se espalhe. Essas medidas têm sempre de ser adaptadas ao contexto específico. E bora ouvir de novo a Juliane Furno. Eu tenho falado há muito tempo sobre isso, está no meu livro também, que a gente tem que entender a inflação de forma mais complexa e ter uma cesta de instrumentos, quer dizer, uma caixa de ferramentas, porque não adianta a gente martelar um parafuso. Então, se a inflação ela está acontecendo por um aumento do custo das matérias-primas, da energia, ou principalmente de desvalorização cambial, não adianta você dar uma martelada nesse parafuso com juros. Você precisa, por exemplo, no longo prazo, construir uma política exitosa de reforma agrária, de melhoria das condições técnicas e produtivas na agricultura, né, para debelar uma inflação de alimentos, ter tarifas flexíveis para importação de alimentos não produzidos internamente em períodos de alta desses preços, uma política energética também que garanta preços adequados, tarifas adequadas no campo energético, que tem um impacto significativo, e controles também na conta de capitais, nos derivativos que inibam ou reduzam a especulação cambial e o efeito que isso tem na inflação. E vamos voltar com a Isabela, lá na matéria da Luciana Casimiro, na coluna da Miriam Leitão. E vamos fazer isso porque Isto precisa ficar muito claro. Só para esclarecer, eu nunca defendi controle de preços generalizados ou ilimitados. Em 2021, quando a inflação começou a aumentar, defendi controles de preços estratégicos e direcionados para itens essenciais, cuidadosamente selecionados, como medidas emergenciais temporárias. Itens essenciais são aqueles dos quais dependemos para a sobrevivência, como alimentos básicos ou itens amplamente usados como insumos em outras produções, como energia. Ou sei lá, por exemplo, trigo, que é usado para uma porrada de outros produtos e cujo valor impacta uma série de outros produtos. Medidas de estabilização de preços fazem sentido quando há bloqueios na oferta. Tenho defendido controles de preços emergenciais em situações em que já existe uma escassez, geralmente por motivos não econômicos, como desastres naturais ou guerras. Por exemplo, durante um surto de gripe aviária, permitir que os preços disparem não vai criar mais galinhas no curto prazo. Nesses casos, aumentos de preços não funcionam como sinal para aumentar a oferta, pois a oferta está bloqueada por razões que não podem ser superadas imediatamente. Claro que os preços precisam subir para que os produtores cubram seus custos e obtenham lucros regulares, apesar da queda nos volumes. A ideia é conter aumentos excessivos de preços.
E quem discorda disso vai na linha do pensamento mágico de que o mercado sempre é capaz de se regular. Não é. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Outro ponto importante é que, embora os controles de preços sejam frequentemente vistos como uma medida revolucionária, eles são, na verdade, parte do arsenal político regular de muitos países. Na União Europeia, por exemplo, 13% de todos os preços são administrados pelo governo, segundo dados oficiais do Eurostat. Exemplos típicos incluem preços de medicamentos e produtos básicos nacionais, como o preço de uma baguete padrão na França ou de um expresso na Itália. Que coisa, né? Posso tomar café? Pode? Controles de preços emergenciais não são a única forma de estabilizar preços. Governos deveriam criar estoques reguladores de itens essenciais, como alimentos básicos, como o Brasil já faz com a Conab, para evitar explosões de preços e colapsos, bem como o excesso de oferta. Estoques reguladores são superiores aos controles de preços, pois atacam a causa subjacente da explosão de preços. Mas não se constroem estoques do dia para a noite. E é por isso que, em algumas situações, os controles de preços emergenciais se tornam necessários. Aí, ó. Aí, por falar nisso, lembra daquele fracassado leilão do arroz no começo do governo? Foi engraçado. O governo anulou o leilão para compra de arroz importado por suspeitas de irregularidades. No leilão, a Companhia Nacional de Abastecimento arrematou 263 mil toneladas de arroz importado. O custo, 1 bilhão e 300 milhões de reais. O objetivo, segundo o governo, era evitar a alta dos preços e desabastecimento por causa das inundações no Rio Grande do Sul. Pois é, o tal choque mencionado. Um leilão bem sucedido faria diminuir o preço do arroz. E o pessoal do agro não ia gostar disso por motivos de... Comunista! Communism. It's the greatest threat in our world today. E olha que coincidência danada. Deu errado. As empresas vencedoras eram meio suspeitas. Essas 3 empresas foram representadas no leilão por Robson Almeida França, ex-assessor parlamentar de Neri Geller. Robson Almeida França também é sócio do filho de Geller em uma empresa de Cuiabá. Ex-deputado federal, Neri Geller era até hoje de manhã o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou a demissão do secretário de Política Agrícola da pasta, o Neri Geller. Segundo Fávaro, apesar de negar qualquer irregularidade, Geller pediu a exoneração do cargo após suspeitas de conflito de interesses. O Neri Geller é da bancada do Boia, da bancada ruralista e... Um cenário hipotético apenas, hipotético. Pareceu uma forma de impedir que vá para frente qualquer forma de intervenção estatal nos preços. Bom, foi um escândalo e o governo vai pensar 2 vezes antes de fazer a mesma coisa de novo. Volta com a Isabela. Precisamos reviver a nova ordem econômica internacional, um esforço internacional da década de 70 para criar um sistema econômico global baseado em princípios de ganha-ganha, em vez de uma competição destrutiva. Uma de suas principais demandas era a criação de um sistema internacional de estoques reguladores para estabilizar os preços de commodities essenciais. Apesar de o esforço ter fracassado naquela época, ele é mais necessário do que nunca. E a chance disso dar certo hoje em dia é... Nenhuma. Zero. Próximo de zero. Próximo de zero não é zero. É verdade. Se já é difícil colocar isso de pé no Brasil, imagina no mundo inteiro. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Por aqui vai ser Copom jogando juro ainda mais lá em cima, hein? Bora com o André Perfeito. O Banco Central resolveu subir de novo a taxa de juros e já deixou avisado. Vai subir mais 100 pontos base lá na frente. Aí cabe a gente se perguntar se isso daí é efetivo para controlar a inflação de fato no Brasil. E há que se pensar que talvez o custo disso seja muito elevado, né? Para controlar a inflação. Mas para entender isso, a gente tem que pensar o seguinte: de fato, quando você sobe a taxa de juros, a ideia do Banco Central, qualquer Banco Central, não só o nosso, é criar uma recessão de laboratório, uma doença, por assim dizer, e jogar no tecido econômico. Isso daí vai deprimir o tecido econômico como um todo, e a expectativa é que você tenha aí uma melhora dos preços, né? Os preços também caiam na esteira da desaceleração da economia. Isso daí é particularmente verdade no caso da inflação de serviços, né? Serviços é resultante de um mercado de trabalho acelerado. Quando sobe o salário, todo mundo consome muito bem, mas também aumenta o custo de produção, porque o salário das pessoas que fazem serviços também fica num patamar mais elevado. Isso daí para dizer que existe essa pressão que é disseminada. Só que aí que está a seguinte questão: é como se fosse remédio de tratar câncer de um tempo atrás. O que
que eram os remédios de tratar câncer? Você ia lá e dava uma porrada no corpo para atacar e matar, né, as células que você tá querendo, né, tirar do corpo, né, as células cancerosas. Só que isso daí tem um efeito generalizado no corpo mesmo. Toda a medicação hoje em dia de oncologia para tratar câncer é muito mais focalizada, né? Isso daí que foi o grande avanço. No caso da taxa de juros, a gente está na primeira geração de remédios, por assim dizer, quando se trata disso. Quando se trata de combater um câncer, por exemplo. O que seria ideal, o que a gente tem que fazer? Criar, né, mecanismos para melhorar a circulação das mercadorias e a produção de mercadorias essenciais. Faz todo sentido você ter estoques, faz todo sentido você ter políticas específicas para a produção de alimento. A questão dos combustíveis no Brasil, a gente tem que fazer as refinarias, né, para sair dessa coisa de a gente produzir petróleo e depender do preço internacional para ver se refina ou não aqui. Isso tudo é um trabalho de longo prazo, mas a curto prazo, imagina que você é um médico, né? Ele vai dar essa porrada no corpo. Agora é o seguinte, né? Essa porrada que tá dando no corpo vai doer, tá? E vai piorar. Para melhorar a coisa toda, ainda vai ter que piorar e muito a situação econômica. Até imagino que a gente pode entrar numa recessão aí, pelo menos nos primeiros trimestres de 2025, por conta de uma Selic elevada. O Banco Central não tem outro remédio na mão. Os outros remédios podem ser feitos por outros entes da federação. Só que aí começa a discussão fiscal também. A situação, sem dúvida nenhuma, é bastante difícil, mas sem dúvida nenhuma, Selic por si só não resolve todos os problemas e os efeitos colaterais, sem dúvida nenhuma, são bastante fortes. Aí o Lula tá tentando emular os mexicanos e as manhaneiras. Tá falando bastante e tá dando uns vacilos aí. Sabe, uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que tá caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Porra, Luiz Inácio, vai meter essa aí? Até você tá ligado que isso aí é absurdo, pô. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Repito. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar. Exatamente. Pô, isso é óbvio, as pessoas já fazem isso, né, porra? Não vão fazer isso porque o presidente falou. Não é esse o recado que tem que ser dado. Pô, parece que o Lula se inspirou em comercial da ditadura, porra. Todo mundo reclama do preço do arroz, do tomate, do feijão. Mas todo mundo continua comprando e vendendo. E o custo de vida continua subindo. Ninguém faz nada. Todo mundo continua comprando e vendendo como se nada acontecesse. Entendam de uma vez por todas. O custo de vida é culpa de todos nós. Culpa de quem compra, culpa de quem vende. Você tem que fazer alguma coisa. Comece a pechinchar. Procure sempre o mais barato. Discuta o preço. Comece a dar valor a cada centavo do seu dinheiro. Compre só o que o seu dinheiro pode pagar. Mano, corra. Petulante. Diz aí, Bolsonaro. Na média, todo mundo engordou um pouco mais. Mas é uma realidade. É uma realidade. Agora, a inflação é em função disso. Alô, Luiz Inácio. Alô. Porra, não é assim não, cara. Tem que aprender com a maravilhosa Flávia Oliveira, no Globo, no dia 7. Convém a Luiz Inácio Lula da Silva lembrar que foi levado pela terceira vez ao Palácio do Planalto pelos votos predominantemente de mulheres, negros, nordestinos, população de baixa renda, frequentemente com características combinadas, porque eleitores e eleitoras não são unidimensionais. É bem-vinda e algo tardia a preocupação do mandatário com a inflação de alimentos. Trata-se de mazela que preocupa, perturba, ameaça as famílias brasileiras, sobretudo as que o escolheram nas urnas. Algo tardia é a elegância da Flávia, né? Inflação dos alimentos é drama de mulheres e negros e nordestinos e da baixa renda. É gente que vai rir amarelo ou soltar um palavrão se ouvir do presidente que a comida tá cara por causa do dólar, da Selic, verdadeiramente escorchante do BC, da agropecuária exportadora, da seca infinita, da chuvarada fora de hora. São pessoas que se lembrarão de ter ouvido de Delfim Neto ou de José Sarney que o jeito de enfrentar a inflação é trocar uma loja por outra, substituir um produto por outro. É pouco. Trocar produto, pechinchar no concorrente, comprar na xepa, são artifícios que donas de casa do Brasil usam há tempos. Dona Lindu, presidente, certamente fazia. Dona Ana, minha mãe, também. Daqui brotaram experiências como a Ação da Cidadania, via distribuição em escala de cestas básicas, o Bolsa Família, o Vale Gás, as cozinhas comunitárias, os restaurantes populares. A merenda escolar com alimentos oriundos da agricultura familiar é política pública que, ao mesmo tempo, estimula a produção e garante a segurança nutricional.
nacional de crianças país afora. Ainda nessa semana, o governo reduziu acertadamente de 20% para 15% a proporção de comida ultraprocessada ofertada nas escolas. Também acertou no anúncio de 7,1 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura de escoamento da safra recorde que se avizinha. Falta anabolizar o crédito e a assistência técnica aos pequenos produtores. Não é possível que a soja, ano após ano, engula 70% do plano safra. Pois é, e esse percentual aí é pra machucar, hein? E é isso, hein? Acabou esse episódio. Acabou a lendária semana com 3 episódios, hein? Lenda, brother. Frenética. Lenda, brother. Frenética. Se acostuma não, hein? Esse é o boldo bom. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de UOL, Portal Uai, TV Senado, Os Donos da Bola, Parafernália, Roberta Sá, ICL Notícias, Joe Pass, Bruno Aleixo, Foro de Teresina, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel, Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Jogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Carla Bora, TV Justiça, Metrópolis, SBT Rio, Bloco da Ansiedade, TV Brasil, Padre Reginaldo Manzotti, O Antídoto, Podcast Conversar, Canal Meio, Roda Viva, Samuel Mariano, Rede Globo, Cidinho e Doca, New Economic Thinking, Belo, Magari Lorde, As Meninas, Harry Manfredini, Juliane Furno, Memória Audiovisual Brasileira, Um Príncipe em Nova York, Pedro Faria, Igor Guimarães, Brasil Urgente, Instituto de Economia da Unicamp, Davison, Belém Lopes, Jovem Pan, Cartoon Network, O Antagonista, Tropa de Elite, Ed Mota, Intercept Brasil, Samira Close, TV Fórum, G1, Canal Rural, Drauzio Varela, André Perfeito, TV 247, Jornalismo TV Cultura, Arquivo Nacional, Opaí, Stallone Cobra, Rede TVT, Quinto Andar, Bahia Cast, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Pod Trash, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Flip, Casé TV, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, CNN Brasil, MTV, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. O segundo ponto que nós queríamos aqui anunciar é a alteração na resolução do PNAE. Vai ser quando editada? Hoje. Nós vamos assinar essa portaria hoje, onde ela vai reduzindo a presença de alimentos ultraprocessados no cardápio escolar. Nós sabemos, Nízia, os impactos desses alimentos na alimentação dessas crianças, o problema da obesidade, que nós temos hoje um enfrentamento a isso. Portanto, o PNAE é garantir qualidade nessa alimentação. E aí nós vamos reduzir hoje, é permitido 20%. Nós vamos baixar para 15% esse ano de 2025 e 10% no ano de 2026 para garantir qualidade na alimentação escolar. Acabou? Não. Bora pra aquele outro vídeo do canal do Antídoto. Trump mandou soltar as pessoas que invadiram o Capitólio, quebraram tudo e mataram tentando dar um golpe de Estado, enquanto uma avó, segurando um cartaz a favor dos imigrantes, foi presa. Porque afinal de contas é a liberdade. Os Estados Unidos são a terra da liberdade. Mas claro, depois que o DeepSeek mostrou o quanto que os bilionários americanos são ineficientes, agora querem proibir, multar e até prender quem usa o DeepSeek. Terra da liberdade. Os chefes de departamentos que quiserem levar em conta diversidade, equidade e inclusão para fazer contratações, não pode. E inclusive, se alguém souber disso, é obrigado a delatar. Até a NASA está proibida de falar sobre mulheres em cargos de liderança. Terra da liberdade. O CDC, que é a Anvisa deles, está proibido de estudar ou até publicar qualquer coisa relacionada à saúde de pessoas trans. Não é crime você ser nazista, fazer discurso nazista e gesto nazista, mas é crime escolher o próprio nome. A solução para a Palestina? Eliminar todos os palestinos de Gaza e construir resorts pertencentes aos Estados Unidos, que são a terra da liberdade. Na Terra da Liberdade fazem um processo de imigração quase impossível para muita gente que não é branca.
Aí muitos ficam ilegais. Manda eles para prisões onde eles têm que fazer trabalhos forçados. E aí eles vão passar anos presos fazendo trabalhos forçados para grandes empresas americanas. Um campo de concentração, escravidão, a terra da liberdade. Acabou? Não. A 2/3 dos invasores foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal significaria não estar mais sujeito a nenhuma pena de prisão e ter o passaporte devolvido em troca de 1. Pagar uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. 2. Ficar 2 anos sem rede social. E 3. Fazer um curso sobre democracia no Ministério Público. E, eu não tenho uma estatística mais recente, mas até pouco tempo atrás, mais da metade das pessoas tinha recusado esse acordo de não persecução penal. Apenas para desmistificar a ideia de que nós estamos lidando com ambulantes ou com a costureira que veio a Brasília invadir. São pessoas que têm um radicalismo ideológico a ponto de preferirem a condenação a aceitarem o acordo de não persecução penal em bases bastante leves como essas que foram apresentadas. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto? Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.